Fala pessoal, aqui é o professor Webster e hoje nós vamos corrigir a atividade da semana passada sobre orientação no espaço geográfico. Bom, foram 5 questões dentro da plataforma Google Formulário, tá bom? Sendo que algumas delas são de marcar e outras de dar sua opinião. Mas sempre é importante, como a gente sempre faz, você realmente ter certeza de qual item está correto e qual está errado. Por isso que nós vamos explicar todos os itens, tá bom? Primeira questão. Para se orientar, os seres humanos ao longo dos anos utilizaram várias referências naturais, como sempre que falamos de referências naturais, são o quê? Como o próprio nome diz, coisas criadas pela natureza. A partir desse conhecimento, simplesmente você já tiraria alguns itens. Vamos para o item A. Fala que é o relevo, os rios, as florestas e os astros. Está correta, pois todos estes elementos são naturais. Item B. Cidades e estradas. Não, cidades e estradas são construídas pelas pessoas, não são feitas pela natureza. C. Pontes e rios. Pontes são feitas pelas pessoas e rios são feitas pela natureza, por isso que não são referências naturais. D. Apenas os rios e as estrelas. Não apenas esses. Também são rios, também são estrelas, mas temos as florestas e o relevo também. Então, item A da primeira questão. Segunda questão diz o seguinte. Fala que outra forma de orientação é pelos pontos cardeais, pela rosa dos ventos. Os pontos cardeais foram criados a partir de que referência? E aí, gente, quando o ser humano criou os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Qual foi a base que os seres humanos se orientaram? A. Os rios e as montanhas? Não. Os rios e as montanhas vão variar de acordo com cada lugar. Cada lugar tem um rio diferente, tem montanha diferente, tem montanhas que são muito altas, tem montanhas que não são tão altas. Então, não poderia ser uma referência fixa, que não muda. B. O Sol. Ótimo, porque o Sol ele vai se pôr dentro de um local e vai também, entre aspas, surgir em outro. Ou seja, há uma frequência, há um padrão. C. Apenas as estrelas? Não, foram outros referenciais, especificamente o Sol. D. A Lua? Não, como nós sabemos, foi especificamente o Sol. 13 diz o seguinte: o método tradicional de orientação pelo Sol foi desenvolvido no hemisfério norte, mas como estamos no hemisfério sul, é preferível termos o sul à nossa frente como referência. Assim, nós utilizamos a orientação como Sol e ela é importante para A. Para nos desorientar. E aí, gente, para a gente ficar perdido? Não. B. Para dificultar a nossa localização. Será que os seres humanos criariam algo para dificultar a sua vida? Não. Nesse contexto que estamos vendo, não, né? C. Para compreender as dinâmicas das chuvas? Não especificamente. Não foi para compreender as dinâmicas da chuva, mas também nos ajuda. D. Para saber a localização exata? Justamente foi por isso que os seres humanos observaram o Sol, o céu e puderam compreender isso. Essas noções de norte, sul, leste e oeste. 4 diz o seguinte: os pontos de referências são lugares que a gente já conhece, a praça, a escola, a igreja, a nossa casa. Só que a partir desses pontos, nós conseguimos nos orientar e assim conhecer melhor o lugar em que vivemos. Por isso, os pontos de referência são... Quando falamos de pontos de referência, falamos de locais próximos da nossa casa que nos ajudam na nossa orientação e localização. Item A. Dificultam a nossa orientação espacial? Não. Por quê? Porque os pontos de referência são lugares que nós conhecemos, são lugares que nós já visitamos e já estivemos. E nós sabemos deles, sabemos ir até eles e voltar para casa.
Portanto, eles são bons para nos orientar. B. Fundamentais para a nossa orientação espacial. Correto, justamente isso. Por que são importantes? Para a gente poder se localizar no espaço geográfico. Quinta questão. Todos nós temos conhecimento sobre os lugares e os pontos de referência que nos ajudam na orientação e localização. Assim, podemos dizer que os mapas mentais são: item A, produto das nossas experiências. Correto. Todo mundo faz um mapa mental de acordo com aquilo que sabe, de acordo com as coisas que viveu e os lugares que frequentou. Portanto, todos nós temos várias noções espaciais, conhecimentos espaciais sobre lugares, sobre pontos de referência e sobre especificidades do nosso bairro, de pontos de referência como as praças, as ruas, as igrejas, inclusive pontos de referência individual, casas de pessoas, casas de amigos, só locais que você, outras pessoas, frequentam. B. São feitos apenas por artistas. Só artistas podem fazer esses mapas mentais? Não. Toda pessoa pode fazer seu mapa mental, seja desenhando, seja falando, seja até mesmo escrevendo uma trajetória. Por exemplo, vamos falar sobre o trajeto de casa à escola. Você, dentro dessa perspectiva, pode falar sobre o seu trajeto, você pode desenhar sobre o seu trajeto, pode escrevê-lo. Tudo isso faz parte do mapa mental que existe dentro do nosso cérebro, que está na nossa memória e que nos ajuda a não nos perder, que nos ajuda a gente ir até a escola, ir até a casa do amigo, ir à igreja ou qualquer outro lugar e saber voltar para casa, saber quais ruas você deve ir e quais ruas você deve evitar. C. Todos os mapas mentais são errados? Não. Todos os mapas mentais são feitos de acordo com a memória de cada um. Ou seja, são os lugares que você já foi, são os lugares que você já frequentou. Portanto, não são errados. Todos os mapas mentais são certos e são corretos de acordo com quem as falou, desenhou ou escreveu. D. Os mapas mentais são feitos apenas por pessoas que sabem ler. Não. Porque pessoas que não sabem ler, elas podem falar e podem desenhar também sobre os seus lugares e falar sobre os seus mapas mentais. Certo? Muito obrigado a todos. Participem da aula online, no Meet e no grupo do WhatsApp.